Bom dia pessoal, Christopher, professor de História da Escola Estadual Padre Damião. Hoje eu estou aqui para a gente resolver as atividades da semana 3 do PET 2 de História do 7º ano. Ele vai trazer como temática a peste negra, que foi uma pandemia lá entre 1340 e 1347 até mais ou menos 1350, todo aquele século XIV ali, né? Até os dias de hoje, que apesar de ter tanto tempo assim, ter bastante tempo, ainda há alguns casos ainda até hoje de peste negra. Bom, mas é claro que ela não tem o poder que ela teve lá atrás, né? Que ela foi se tornando uma pandemia. Hoje a gente temos o Covid-19, né, que é uma pandemia também, né? Então o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai tentar fazer um paralelo, a atividade pede para você fazer um paralelo entre a pandemia lá do século XIV e a pandemia que a gente estamos vivenciando no momento. Bom, o que a história vai trazer para a gente? Ela vai trazer duas fontes históricas para tentar o quê? Contextualizar como que as pessoas lidavam com a peste negra, né? E quais foram as consequências dessa peste negra para aquela população daquele momento e da população daquele momento e para a gente, né? Para a gente também fazer o quê? Pegar os estudos, né? Analisar e como que a gente vai fazer para quê? Para tentar combater o quê? O Covid-19, né? Que foi uma pandemia do ano passado, né, 2019, por isso que é o Covid-19, então foi final do ano passado. Porém, o que acontece? Ele começou a disseminar, começou a se espalhar por outros países, né? Inclusive chegando aqui no Brasil e no mundo inteiro. Por isso que ele é chamado de Covid-19, a pandemia do Covid-19. Bom, então vamos lá. Peste negra. Vamos iniciar para a gente estar resolvendo as questões. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi a pandemia mais devastadora registrada na história da humanidade, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas entre os anos de 1347 e 1351. A doença criou uma série de consequências religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. Observe as fontes históricas abaixo sobre o período. A primeira é uma pintura de Peter Bruegel, denominada O Triunfo da Morte. A segunda é um trecho da fonte primária, consulta sobre a epidemia feita pelo colegiado da Faculdade de Medicina de Paris. A seguir, responda as questões. Então, na fonte 1 ele traz um quadrinho, né? Só lembrando, a gente está lá na página 73. Ele traz um quadrinho com a legenda embaixo, né? E nesse quadrinho, o que ele mostra? Ele está mostrando como se fosse um tumulto de pessoas, né? Algumas morrendo, mostra um caixão, algo negro subindo, né? Lá atrás das montanhas. Parece que é um conflito, né? Então ele traz como a legenda lá no quadro, ele traz o Triunfo da Morte, pintado em 1562 pelo belga Peter Bruegel, de 1525 e 1569. Na fonte 2 ele traz que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem, se isto lhes for possível. Bom, então ele traz as duas fontes, né? Então, através da análise dessa fonte 1 e fonte 2, ele vai pedir para você resolver as questões abaixo. Na primeira questão que ele traz o que você observa na primeira fonte histórica? O que está acontecendo? Então, o que você observa? O que observa na primeira fonte é o que a gente acabou de falar, não é? É um conflito, né? Como se fosse um conflito, uma guerra, né? No entanto, até o nome do quadro já praticamente ele traz a resposta, né? O Triunfo da Morte, ou a Vitória da Morte. Então, se é uma vitória, é como se fosse uma guerra, um conflito, uma competição, não é? Bom, o que está acontecendo? Então, eu trouxe como resposta, eu praticamente fiz o quê? Eu fui lá na legenda abaixo do quadro e eu peguei a legenda e passei para cá. Ó.
que você está observando? Um quadro pintado em 1562 chamado de Triunfo da Morte. E o que ele coloca? O que está acontecendo? A guerra entre o exército da morte, que é os esqueletos, né? Tem os esqueletos aqui que está representando como se fosse a morte, a própria peste negra, né? Contra a população europeia. Que tipo de população? Elite ou as camadas populares? Ou, se você preferir, camponeses e servos e burgueses, o que você preferir. Aqui eu coloquei população europeia para agrupar praticamente todo mundo. Como o Covid-19 também ele não escolhe classe social, a peste negra também ela não vai escolher, ou seja, ela vai pegar qualquer um, né? Então, uma guerra generalizada entre a peste negra, né, e a população europeia daquele momento, daquela região ali. Bom, a segunda é o item, né? O que a segunda fonte histórica orienta que as pessoas façam em meio ao contexto da peste negra? O que ele está pedindo lá? Que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem. Que acidentes? Quais acidentes? A questão da transmissão da bactéria ou da pandemia aí, chamada peste negra, né? Que as pessoas façam em meio ao contexto da peste negra. Então, o que eu coloquei? Que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem para conter o avanço da doença. Se a gente trazer para os dias de hoje sobre a pandemia do Covid-19, o que as pessoas tentam... qual que é a primeira recomendação para você não pegar o Covid-19? Não é a questão do isolamento social? Esse povo aqui é praticamente isso. Por quê? Olha, se você fugir do local, ó, os habitantes abandonam. Por quê? O vírus está chegando, né? O vírus não, a doença está chegando, o que você tem que fazer? Sair, porque as pessoas que estão transitando, pega aqui, esse aqui passa para esse aqui vai para outro lugar, passa para aquele outro. Aí vai proliferando, vai passando, espalhando a doença. E nem cada vez que ela vai espalhando, a pessoa vai andando pelo mundo e vai pegando todo mundo. Então, o que ele pede? Como se fosse um isolamento social. Então, para você combater o Covid-19, lá, se você voltar lá na história sobre a peste negra, a primeira forma, o primeiro cuidado que eles pedem também é a mesma coisa de hoje. Está vendo o quanto é importante você estudar a história? Sabendo disso, o que você vai fazer? Olha, infelizmente, ainda é uma doença desconhecida, que a gente não sabe o real poder dela, né? Então, o que a gente tem que fazer? Evitá-la, né? Se você não consegue vencer, o que você faz? Vamos evitando até a gente achar maneiras para quê? Para combater radicalmente o quê? Esse vírus, exterminar ele para sempre. A gente percebe que desde lá de 1300 até hoje a peste negra está aí. Ela tem cura? Não, você vai usar uns outros antibióticos. Então até hoje tem essa peste. Então a gente tem que amenizar o quê? O poder de destruição dela. Que destruição é essa? Vinha pegar a pessoa e a pessoa vinha a óbito, ela morrer, né? Terceiro item. Quais as consequências da peste negra para a economia, para a religião e para a sociedade da época? Qual que é a consequência? Prejuízo, né? No Covid-19, muitos lojistas, muitas pessoas não podem sair para trabalhar por conta de quê? Para a gente ter um isolamento, para a gente frear, né, essa proliferação, né? Não deixar esse vírus espalhar, que é o Covid-19. Esse aqui também vai fazer a mesma coisa. Então, o que eu coloquei lá? Coloquei aqui, ó. Vai gerar uma crise econômica, né? Toda vez que chega uma pandemia assim, ou guerra, ela vai gerar o quê? Crise, não é? Porque num ano normal, todo mundo vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro e vai consumir nas lojas. Aí todo mundo vai arrecadando dinheiro, né? Seja por imposto, seja por salário, seja por lucros que você é um empresário. Então, a economia vai girando e o mundo vai se tornando normal, né? Quando chega uma pandemia dessa, ele se torna algo atípico, né? Algo incomum para a gente, porque a gente não está acostumado com isso, né? E no momento que a gente vive hoje, a gente está vivenciando esse ano atípico por conta do quê? Por conta do Covid-19. Então vamos lá. Crise econômica.
gerada pela falta de mão de obra devido ao medo de aglomerar e dar morte. As pessoas pensam que eu não vou aglomerar, não, por quê? Porque eu posso pegar o vírus. Se eu pegar o vírus, eu vou trazer para minha casa e vai fazer o quê? Vai espalhar para minha família. Pode ser que as pessoas morram, né? Então você vai tentar evitar. Então as pessoas tinham dois medos: o de aglomerar e o da morte. O que acontece hoje no Covid-19? A mesma coisa, ele tenta não aglomerar por conta do quê? Da morte. Mesmo assim, o que vai acontecer isso então? Vai gerar uma crise econômica, que nem todos os locais eles podem estar abertos, né? Por exemplo, uma academia, escola, então vai fechando tudo. E quando fecha isso aí, o poder de compra das pessoas vai diminuindo. E esse poder de compra é que vai gerar o quê? Riquezas para o país, e o país investir o quê? No asfalto, no viaduto, em políticas públicas, né, para ajudar a população. Então isso vai afetando todo mundo. Outra crise social, crise do feudalismo. Como que funcionava? O feudalismo vivia no feudo, né? Modificando o modo de relacionar das pessoas. E a crise moral do clero, o que acontecia? E acontece até hoje. O que é essa crise moral? Eles estão sem moral, eles estão imoral. Por conta de quê? Nesse período feudal, a população era muito religiosa. Então eles achavam que essa peste negra ela veio de forma de castigo para a população pecadora, né? Deus foi lá e falou assim: não, esse povo está pecando demais, então o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma peste negra sobre a população por conta dos pecados que eles cometeram nesse momento, né? Como forma de castigo. Então muita gente acreditava nisso. Então, o que os clérigos, aquele membro do clero, que é os membros da igreja, começou a fazer? Não, isso aí a gente pode te benzer, não sei o quê. Mas à medida que o tempo foi passando, as mortes foram acontecendo, o que a população começou a pensar? Gente, mas isso aí está matando mesmo, até os padres estão morrendo. Então começou também a aumentar aquela questão da venda de indulgências. O que é a venda de indulgência? Vender um terreno no céu. A pessoa chegava lá: já que eu vou morrer, então eu vou pegar essa peste negra, então pelo menos depois que eu morrer eu vou ter que ter um local. Então eu vou juntar uma grana bacana e vou comprar o quê? A minha indulgência, que era o perdão dos seus pecados, visto que a população estava sofrendo um castigo divino, né? Bom, então, crise moral é a má conduta dos clérigos. Eles estão vendendo algo que eles não podem. Aí eles começou muitos padres, começou pegar essa peste negra e fazer o quê? Nossa, assim, eles começou a morrer, então a população começou a ver assim: mas pensa que os próprios representantes de Deus na Terra estão morrendo por conta disso. Então cadê o milagre, né? E hoje em dia, o que está acontecendo? Aquelas pessoas que passam na televisão, aqueles pastores ou outros, né, que tem uma má conduta, começou a falar o quê? Que curava a pessoa lá, estava de cadeira de roda, o cara fazia uma reza lá e eu já levantava. Não acontece isso. Cadê essa população agora, né? Ou seja, se a pessoa consegue curar, por que ele não cura agora, né? Ou vai deixar a população morrer? Será que esse Covid-19 também é um castigo divino, né? A gente tem que começar a pensar nessas coisas aí, para não ser passado para trás. Bom, na próxima questão: quais as consequências... a outra, né? Na história da humanidade, o que não faltam são grandes epidemias que se mostraram muito fortes perante as sociedades consolidadas. Atualmente, estamos vivendo uma nova pandemia em função do Covid-19. Pesquise mais detalhes sobre a peste negra e escreva um parágrafo comparando a epidemia do século XIV à Covid-19, buscando destacar a importância dos avanços da medicina no combate a esses tipos de doenças. Então você coloca lá, o que eu coloquei? Foram duas doenças, né, proliferadas por contágios, que teve como primeiros cuidados o isolamento social. As duas são de origem oriental, né? O Covid nos fala que saiu da China, a peste negra também, não foi?
Apesar das duas se assemelharem a uma gripe, a peste é uma bactéria e o Covid-19 é um vírus, né? Então, quando ele fala lá, buscando destacar a importância dos avanços da medicina no combate a esses tipos de doenças. Antigamente, você não tinha... O que acontecia? A justificativa da Igreja Católica era o quê? Que era um castigo da peste negra. E para você ser médico naquela época, você tinha que fazer o quê? Um curso de teologia. Não bastava você fazer só o curso de medicina. Então você tinha que ser um médico, porém você tinha que ter o quê? A teologia. Então você também iria ter como justificativo o quê? Os mandamentos daqueles membros, né? Aqueles chefes da Igreja Católica. Então isso era um problema, não é? Hoje eles são separados, a medicina, você faz o curso de medicina, a pessoa está indo diretamente na ciência para quê? Para buscar conter esse vírus aí. Por mais que eles conseguem ter as ciências na mão, estudos todo dia, qual que vai ser o primeiro cuidado que eles vão ter, que eles vão pedir, os primeiros, né? Isolamento social. Tá vendo que apesar das mudanças de permanência, que eu peço isso para vocês verem quando você vai estudar história, o que mudou? A forma de conduzir a ciência e a medicina, né? Antigamente estava nas mãos do clero, agora não está. E apesar disso, o que vai acontecer? Eles vão partir dos mesmos cuidados, o isolamento social, visto que é uma crise de pandemia, né? Antes a peste negra, agora o Covid-19. Bom, então vamos para a questão número 2. A partir do início e do avanço das grandes navegações, o conhecimento que os contemporâneos da época tinham a respeito do planeta foram sendo ampliados. A seguir podemos observar dois mapas. O primeiro datado de 1489, de Henricus Martellus, e o segundo de Abraão Ortélio, publicado em 1570 em Antuérpia. Observe, analise-os e a seguir responda as questões. Então ele vai te trazer dois mapas, né? Lembrando que é importante você ler a legendinha que tem abaixo, né? Porque olha lá a primeira questão. Qual a data de cada mapa? Em que período histórico cada um foi construído? Você vai ver lá, o primeiro lá está escrito lá 1489, o segundo está escrito 1570. No próprio enunciado da questão ele já te traz isso aí, essa informação, né? Da data de cada mapa. Em que período histórico cada um foi construído? A gente viu lá que estava com um processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então você pode colocar lá, os dois foram construídos na Idade Moderna. Se você quiser ir além, caracterizar mais ainda, você coloca lá as grandes navegações, que ele traz até lá, enunciado lá, o avanço das grandes navegações. Então esse é o período histórico que ele pede aí, ó. Segundo item aí, ó. Quais as principais diferenças entre os dois mapas? Então você vê lá o primeiro mapa lá de 1489, então nem os espanhóis, nem os portugueses ainda não chegaram aqui no continente da América. Já no segundo lá, ele é de 1570, então você já passou o 1500, então Cabral já tinha chegado aqui, Colombo já tinha chegado na América, na demais América lá. Então o que ocorre? No primeiro mapa, como que era a configuração? Era o continente europeu, asiático e africano, que eles eram juntos, né? Eles são pertinhos. Agora a gente temos no segundo mapa aí a questão do quê? Do continente da América. Então coloca lá, o primeiro não aparece o continente americano. Já o segundo ele já tem, né? Terceiro item. O que deve ter motivado os europeus a se lançarem em rotas marítimas desconhecidas? O que eles queriam? Eles queriam o quê? Ampliar o comércio, né? Visto que eles viviam na Europa, né? Começou a ter escassez, né? Começou a acabar as matérias-primas e eles desejavam cada vez mais acumular riquezas, né? Então Portugal se lançou ao mar, depois a Espanha se lançou ao mar e normalmente eles queriam ir para onde?
contornar o continente da África e chegar até na Ásia, né? Chegava na Ásia, ele pegava aquelas especiarias e também artigos de luxo, trazia para a Europa e ali ele revendia. Mas por que eles não saíam por terra? Porque ali ainda estava em guerra quem? A França e a Inglaterra, naquela famosa Guerra dos 100 anos. Então era perigoso você passar, principalmente para portugueses e espanhóis. Porque se eles fossem sair por terra, chegar até lá no continente asiático, eles tinham que passar por onde? Por território francês, e visto que estava em guerra, era perigoso. E também a questão de roubo também, né? Então era melhor você ir no oceano que ninguém ia te ver, ninguém iria te incomodar e conseguia trazer essas mercadorias aí. Então o que eles queriam? Ampliar o comércio. E a igreja também queria fazer o quê? Ampliar os seus fiéis, que quanto mais fiéis, o quê? Melhor para a igreja católica, seja ela por conta da doutrina, de ensinar todos a seguir a mesma linhagem, ou também através do dízimo, né? Quanto mais fiéis, mais dízimo, quanto mais dízimo, mais riqueza a igreja vai adquirir ao longo do tempo. É possível, quarto item, é possível observar que o segundo mapa possui mais territórios registrados. Está vendo que ela já respondeu a outra, a passada? Que fato pode ter sido responsável pela inserção dos novos territórios no segundo mapa? Porque eles não estão presentes no primeiro mapa. Eu coloquei lá o encontro entre a população europeia e a do continente americano. Tá lá. É possível observar aqui no mapa que fato pode ter sido responsável pela inserção de coisa? O encontro, né? Que eles falam assim, ó, a descoberta, mas a descoberta já caiu em desuso, porque como você vai descobrir um lugar onde já existiam pessoas vivendo, né? Então isso não é uma descoberta, é o quê? É o encontro entre a população da Europa, né? Que eles tentaram ir lá para o continente asiático, porém eles chegaram aqui na América. Próxima. Que tipo de funções podem ser atribuídas a esses mapas no contexto da época em que foram traduzidos? Para que eles servem isso? Primeiro, o que serve o mapa? Serviam para representar graficamente o espaço terrestre. E que mais? É guiar as pessoas a um destino. Que destino é esse? Chegar na América ou chegar em outro local do mundo, né? Porque o mapa mundi, né? Segundo lá, mostra todos os continentes. Então, o cara vai ver lá, né? Vai partir de navegação e vai ver e vai transitar por onde que ele tem que começar. Não só nas grandes navegações, mas também por via terrestre, né? Próximo. O último lá, né? Qual a principal conquista do processo de expansão marítima retratado no segundo mapa? A chegada dos europeus à América. Então, o que esses europeus vão fazer? Eles vão chegar aqui na América e vão ocupar o continente da América, né? Como assim ocupar? Colonizar. O que é colonizar? Explorar essa população. Explorar essa população, né, os bens materiais, as riquezas, ir lá, pegar e levar para onde? Para a América. E transformar, levar escravo da África para lá, no objetivo maior que era o quê? Bens materiais. Eles estavam preocupados com as pessoas ali? Não. O que eles queriam? Simplesmente pegar as riquezas para enriquecer os seus países, né? Questão número 3 agora. A partir do século XIV, só um minuto. Pessoal, não esqueça de tomar água, isso é importante, viu? A partir do século XIV, a Europa sofreu uma série de transformações e viu surgir novas teorias em várias áreas que desmistificaram o que a Igreja Católica havia construído até aquele momento. No que se refere ao desenvolvimento da ciência, o renascimento científico, ocorrido a partir do século XV, trouxe diversas inovações e representou uma revolução científica, pautada pelo uso da razão em detrimento da fé. Todo esse movimento mudou a forma de ver o mundo e a mentalidade das pessoas. No que tange às teorias relacionadas ao centro do universo, as duas imagens abaixo representam, respectivamente, a teoria defendida pelo catolicismo da época e a teoria defendida pela ciência.
analise as imagens, identifique as teorias e descreva o conceito que caracteriza cada uma. Nas aulas passadas a gente viu sobre a questão do renascimento científico, né? É o que a gente falou, e o enunciado traz para a gente. Antigamente, lá no período da Idade Média, a Igreja Católica tinha como função ou responsabilidade moldar, né, o ser humano, o pensamento do ser humano. Você não poderia pensar por si só. A Igreja Católica, ela conduzia seus passos. Você tem que viver assim, se você não viver, você é um pecador. Se você é um pecador, a gente tem que fazer o quê? Executar, né? Porque a gente tem que tirar a maçã podre e eliminar ela, porque senão ela vai fazer o quê? Ela vai contaminar as demais. Então, tudo que eles iriam explicar, eles justificavam o quê? Pela vontade de Deus, era algo místico, né? Então, vai chegar um certo momento que as ciências, né? Não que não tinha ciência na Idade Média, ela existia, porém ela estava o quê? Nas mãos dos religiosos, do clero, né? Então, vai chegar um certo momento que vai virar um confronto, né? A ciência de um lado, né? Versus a religião do outro. Na medida que isso vai acontecendo, até hoje a gente vê religião e ciência ficam brigando por explicações. Tem pessoas que é mais religiosas, tem pessoas que têm um pensamento mais científico, né? Bom, então o que acontece? A religião tomava conta da ciência, então muita coisa ela deixava naquela justificativa. Não, isso é vontade de Deus, a gente não tem como. A explicação era exatamente essa, então não tinha uma justificativa clara, né? Não, isso aí é porque aconteceu isso, não sei o quê. Então, a vida dessa pandemia começou a fazer o quê? Depois dela, a população começou a viver de uma forma diferente, né? Teve coisas que permaneceram e teve coisas que revolucionaram, mudaram radicalmente. Uma das coisas de mudança é a questão do fim do feudalismo, né? Então, o Covid-19 também pode trazer essas mudanças e permanências, né? Pode ter coisas que vai permanecer, porém, pode ser que as coisas se revolucionam, né? Traz uma mudança profunda. Então, a partir depois que a gente terminar esse Covid, a gente vai ver quais que vai ser as consequências dela, né? Para a nossa futura geração, né? Ou para o nosso futuro mesmo. Então, ele vai trazer duas imagens, né? Um está a Terra no centro do universo e a outra não está a Terra, mas sim o Sol. Então traz duas teorias ali, ó. O geocentrismo, né? O que é geo? Vem da geografia. A Terra no centro do universo. Afirma que a Terra está fixa no universo e os planetas e os astros giram ao seu redor. Isso era o quê? Era uma teoria desenvolvida pela Igreja Católica. O que ela falava? Não. A gente é o centro do mundo, é como se fosse um Big Brother. A Terra está aqui e todo mundo tem que girar em torno dela, porque os filhos de Deus estão onde? Dentro da Terra. Então a Terra é a coisa mais importante daqui do universo, né? Então tudo tem que ficar em torno da Terra. À medida que foi passando o tempo, a ciência foi se afastando um pouco da religião. E o que a ciência fez? Ela montou uma nova teoria. E nessa teoria, que a população acredita até hoje, a maioria pelo menos, né? Por quê? Eu falo a maioria, nem todos. Porque se a gente vê aí, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, então pode ser que a pessoa também acredite que seja dessa forma. Então o heliocentrismo, hélio vem de Sol, né? Heliocentrismo afirma que a Terra gira ao redor do Sol, não é isso que a gente fala, que vê lá? Tá o Sol aqui e a Terra vai girando, né? Isso para científico. Por isso que ele fala, agora está de dia, agora está à noite. À medida que ele vai rodando em torno da Terra, vai chegando, parte vai estar próximo do Sol, porque se ela vai virando assim, a gente vai virando e tem parte que vai ficar escura, como você pegar uma lâmpada. Então essa é a teoria da ciência. Então até aqui já começa esse conflito. Ó. Uma acredita no gel e a outra acredita no heliocentrismo. Então, pessoal, essa aqui é a correção da atividade da semana 3 do 7º ano. Essa semana ainda eu vou ver se eu consigo postar
a última semana para a gente estar finalizando e iniciando o PET 3, né? Porque eu deixei vocês um tempo aí que vocês estão desenvolvendo, agora eu estou corrigindo ela e estou mandando lá no grupo para vocês, igual vocês estão acompanhando. Sendo assim, então, a gente finaliza, né, a terceira semana e espero que vocês aproveitem essa aula e façam as atividades de vocês para estar corrigindo, né? Tem coisas que talvez você não vai precisar corrigir, mas só dá uma olhada para ver se está tudo ok seu caderno, para depois que a gente voltar, né, a ter aula ou por fora a gente faça essas correções, tá ok? Muito obrigado e bons estudos!